O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Que as palavras são tudo. Espírito Santo, luz divina e ilumina. Podemos sentar, filhos queridos. Estimados do meu coração, dia de lembrarmos de Nossa Senhora do Carmo, 15º domingo do tempo comum. O Evangelho, a palavra de Deus hoje traz para a gente essa boa nova, né? Primeiro, quando a gente lê essa primeira leitura de hoje, que é a leitura da profecia de Isaías, o profeta Isaías diz: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar, assim é a minha palavra, né? A palavra de Deus é eficaz, então ela tem uma missão. A missão da chuva é irrigar a terra, a missão da palavra de Deus é produzir frutos. Tem até uma musiquinha antiga que o Sidney conhece, que é... Posso dar o tom, Sidney? Vocês vão lembrar, filhos amados, a letra é assim: é como a chuva que nasce, é como a chuva que nasce, é como a terra que queima. Tua palavra é assim, não passa por... Não, é como a chuva... É como a chuva que lava. O padre não sabe nem cantar, gente. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. A palavra de Deus tem essa graça, ela não passa pela gente sem deixar um sinal. É a grande graça, é a eficácia da palavra que a gente ouve o profeta Isaías dizer. Assim é a minha palavra, é como a chuva que vem para irrigar a terra e volta trazendo os frutos dessa terra irrigada. Assim é a palavra de Deus. A gente cantou no Salmo e a gente dizia, como é que era o refrãozinho que a gente cantou? A semente caiu, deu fruto. A semente caiu na terra boa e deu fruto. A semente que cai na terra boa produz frutos. A gente leu também na segunda leitura, que é a carta que Paulo escreve aos Romanos, né? A grande graça dessa promessa e daquilo que o Paulo entende. Ele começa, isso aqui é capítulo 8 de Romanos, é bom para a gente ler em casa, porque o Paulo diz assim, ó, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada para nós, né? Os sofrimentos, as dores, as nossas angústias, aquilo que a gente passa no tempo presente, não merece ser comparado com aquilo que Deus tem reservado para a gente, para aquele terreninho que produzir boa semente, aquele terreninho bom do coração, que deixa a palavra germinar. Esse tem a glória de Deus, e para esse, os sofrimentos que nós temos aqui não são comparados com aquilo que Deus reservou para a gente, com a glória de Deus. A parábola que a gente ouve no texto do Evangelho, do bom semeador, normalmente o Senhor Jesus faz as suas narrativas, ele passa para a gente o ensinamento através de palavras, e a gente não vê Jesus explicando as parábolas, né?
ele conta a parábola e deixa as pessoas refletirem sobre aquele sentido da parábola. Mas hoje, Jesus conta a parábola e ele dá a explicação. Ele explica a parábola que ele contou. Para Jesus Cristo e para o povo que está lá ouvindo, porque é interessante a gente também atentar a esse detalhe. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Então a multidão gostava de se reunir em volta de Jesus. Hoje aqui na Igreja dos Sagrados Corações, de Jesus e de Maria, aqui em Barreiros City, nós somos uma pequena multidão, né? Olha aí, ó. Quantas pessoas nós temos aqui? Um bocadinho, né? Barreiros City está vibrando hoje aqui. Nós nos reunimos aqui em torno de quem? Do Padre Cedemir. Não. Se fosse só para ver o charme do Padre Cedemir, tu nem tinha saído de casa, né? Num domingo desse, gostosinho, podia ter feito uma pipoquinha, ficava em casa. A gente vem porque nós nos reunimos em torno de Jesus. Jesus na palavra, Jesus na Eucaristia. Isso é que nos reúne. Como é que a gente rezou bem no comecinho da igreja? Bendito seja Deus. Olha que graça. Bendito seja Deus. A gente agradece a Deus. A gente bendiz a Deus. A gente é feliz porque Deus nos reúne no amor do seu Filho Jesus. Isso faz a gente sair de casa. E no texto do Evangelho foi Jesus quem saiu de casa, foi às margens do mar da Galileia e a multidão se reuniu em torno dele. E desde aquele tempo, 2000 anos atrás, até hoje, o Senhor Jesus quer que a gente continue reunido em torno dele. Por isso ele se faz presente na palavra, por isso se faz presente na Eucaristia. E naquele dia em que a multidão se reuniu em torno dele, e hoje, onde nós, multidão do ano 2023, estamos reunidos em torno de Jesus, Jesus tem a mesma palavra para dizer. Um semeador saiu a semear, jogou as sementinhas. Todo mundo tem, mesmo que a gente não tenha nascido na roça, não tenha, mas a gente sabe o que é um semeador jogando sementinhas. E aí Jesus fala das possibilidades dessas sementinhas. E as possibilidades das sementinhas que Jesus lembrou 2000 anos atrás, tem hoje também. Ele mesmo vai explicando. Olha, todo aquele que ouve a palavra de Deus e não compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Filhinho da mãe do maligno, vem e rouba o que Jesus semeou. É a semente da beira do caminho. Jesus sai para semear, o semeador vai lançando a sementinha, e tem uma sementinha que cai à beira do caminho. É de quem não compreende a palavra. E aí, a sementinha foi lançada, mas como a gente não deu bola, nós não demos moral para a palavra de Deus, o maligno encardido vem e rouba. Jesus diz, o passarinho vem e come. A sementinha foi jogada, está lá. Só que a gente não acolheu no coração. O terreno não acolheu, é beira do caminho. Beira do caminho é terreno que não é fértil. Aí o passarinho, Jesus diz que esse passarinho é um maligno. Ele come a palavra. É quando você vem à missa ou quando lá na sua casa você abre a Sagrada Escritura, quando você ouve a 105.5 FM para ouvir as músicas de Deus, mas você não está dando bola para aquilo. Então a sementinha é jogada, é lançada, mas você não deu moral. Aí o passarinho, o inimigo vem e tira aquela palavrinha e ela não vai produzir fruto nenhum. Palavra desperdiçada. Jesus diz também, a semente que cai em terreno perigoso é aquele que ouve a palavra, recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É do momento apenas. Quando chega o primeiro sofrimento ou a primeira perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Jesus diz, a palavra lançada em terreno pedregoso. Na época de Jesus na Palestina, hoje ainda é, né? Muito deserto, muita rocha. Então às vezes tem lugares onde a camadinha de areia fina, de terra. O semeador joga a semente. E a semente começa a nascer. Começa a ficar verdinha. Aquela pessoa que ouve a palavra e fica feliz. E diz, chega lá em casa e fala para a vizinhança. Maluco, velho, eu fui numa missa hoje lá na igreja de Barreiros. Porra, maluco, pensa no padre, gente boa, velho, que tem lá.
Oh, altas missa, velho. Bora lá. Oh, falou uma palavra maneira. Me encarnei. Estou até a fim de fazer. Mas aí vem a segunda-feira e aí já, nem lembra mais. Aí no outro domingo, o vizinho, tu vai à missa hoje? Não, hoje não vou. Oh, mas domingo passado não estavas na pilha, empolgadão? Mas vem os probleminhas, as perseguições, e daí já morreu. Recebeu com alegria, entusiasmo. É quando começa a nascer a plantinha, mas ela vai buscar raiz. E aí ela começa a procurar raiz e já bate na pedra. O sol vem e seca. Pronto, acabou também, não produziu frutos. E aí Jesus diz que ainda tem uma outra semente. A semente que cai no meio dos espinhos. É aquele que ouve a palavra, só que as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra e ela não dá fruto. A ilusão das riquezas. A palavra que nasce no meio dos espinhos, nós temos que pensar assim, é uma sementinha boa, caiu numa terrinha boa e ela começa a crescer. E aí a gente imagina os espinhos crescendo do lado. Então a pessoa ficou empolgada com aquela palavra, ela ouviu a palavra, e a palavra fez ela chegar em casa e estudar mais, abriu a carta de Romanos no capítulo 8, foi ler, foi estudar, quer levar aquela palavra para frente, e vai avançando, mas os espinhos também vão crescendo. As preocupações, as angústias, os dilemas, e aí quando a palavra está crescendo, quando a frutinha está já para vir, os espinhos sufocam. E aí também perde o fruto daquela sementinha. Mas aí Jesus diz que ainda tem um outro tipo de terreno, que é o terreno bom. A semente cai no terreninho bom e aí gera 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. É a palavrinha que é cultivada, que é regada, que é cuidada, estudada, rezada, e essa palavrinha vai produzindo muitos frutos. E o Senhor Jesus diz, num outro texto do Evangelho assim, eu vos escolhi, Evangelho de João, ele diz, para que você vá e produza frutos, e para que o vosso fruto permaneça. Eu e você somos chamados para produzir frutos. Quais são os frutos que a gente é chamado para produzir? Abacate, laranja. Nós somos chamados para produzir os frutos do amor. Porque nós somos chamados para produzir os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito são os frutos do amor. Chega em casa e vai procurar o capítulo 5 de Gálatas. Os frutos do amor são a concórdia, a benevolência, a paciência, a caridade, o respeito. São os frutos que o Senhor quer que a gente produza. Por isso é que Ele vai lançando a palavrinha dele. Eu estava lendo a catequese do Papa Francisco sobre esse Evangelho, Felipe. E o que o Papa Francisco perguntava para a gente? Ele leva a gente a pensar assim: o semeador quem é da parábola? Começa com G e termina com Zuz. Jesus! O semeador é Jesus. A sementinha é o quê? Começa com pá e termina com lavra. Palavra. Então, a palavra é uma semente ruim ou uma semente boa? Boa. Não pode ter semente melhor do que a palavra de Deus. É a melhor semente de todas. Então, a palavra é boa. A semente é boa. O semeador é Jesus. O semeador é bom ou é ruim? É o melhor de todos. Depois de mim, ele é o primeiro. É o melhor semeador. A semente é melhor que a palavra, o semeador é o melhor que é Jesus. O que é que falta para dar fruto? Para produzir fruto? Um terreno que seja bom. E daí essa pergunta para mim e para ti: o meu coração é um terreninho bom? Ou o meu coração é beira de caminho? Ou o meu coração é terreno pedregoso? Ou o meu coração é cheio de espinhos? Ou o meu coração é terra fértil? Precisamos perguntar para nós mesmos, e nós mesmos precisamos responder: como é que está sendo o meu coração para a sementinha da palavra de Deus? E o Papa Francisco, na catequese dele, fazia uma outra pergunta. Ele dizia assim: Jesus Cristo lançou a semente. Ele está falando da palavra, né? Jesus Cristo, aqui, ele é ao mesmo tempo o semeador e a semente, porque ele é aquele que semeia e ele é a palavra que é semeada. É ao mesmo tempo. É igual ao altar. Altar e oferta
sacrifício e o que oferta o sacrifício. Ele é o semeador e ele é a palavra que é semeada. Jesus Cristo lançava semente, ele sabia, naquela multidão que escutava ele, igual essa multidão aqui na igreja dos Sagrados Corações, que muitos corações, lá onde ele estava lançando a palavra, como aqui hoje, muitos corações são beira de caminho. Vai chegar ali fora e vai perguntar assim: qual foi a primeira leitura? Primeira leitura? O que a gente cantou mesmo no Salmo? Teve Salmo na missa de hoje? Segunda leitura, o que foi? Chegou ali já Elvis. Então Jesus sabia que ele estava lançando a palavra e que tinha pessoas ouvindo que eram beira de caminho. Ele sabia que outros estavam ouvindo e que era um terreno pedregoso. Sabia disso. Sabia que ele estava lançando a palavra e que alguns estavam ali felizes, alegres. Que legal a palavra de Jesus. Ou aquele cabeludo fala altas palavras. Mas ia sair dali, o sol viria e pronto. Sabia que ele estava lançando a palavra em alguns corações que eram cheios de espinho também, preocupações, tribulações, e que ia produzir a frutinha, a árvorezinha ia crescer, mas logo seria sufocada por esses espinhos. Mesmo assim, mesmo sabendo que daquela multidão que o ouvia, uma pequena parcela iria recebê-la como um terreno fértil, ele desistiu de lançar a semente, filhos? Não. Ele sabia que ali tinha beira de caminho, sabia que tinha terreno pedregoso, sabia que tinha espinhos e sabia que tinha uma pequena porção que era terra fértil. E ele continuou lançando. Aí o Papa pergunta para mim e pergunta para você, porque você também, em algum momento da sua vida, você também é semeador. Em algum momento você tem que lançar sementinha para o teu filho, em algum momento você tem que lançar sementinha para o teu vizinho, em algum momento você tem que lançar sementinha para o teu pai. E aí você pensa: meu pai, não vou lançar semente para ele, não vai adiantar esse coração endurecido. Meu pai é beira de caminho, meu filho é terra pedregosa, minha esposa é uma espinheira danada, não vou lançar. É isso que Jesus pede para a gente. Mesmo sendo beira de caminho, mesmo sendo terreno pedregoso, nós não podemos deixar de lançar a palavra, porque uma hora a palavrinha vai encontrar um terreninho fértil. E às vezes pode até ser que esse terreninho mude, que seja um terreninho com espinho, mas daqui a pouco vem alguma coisa lá e poda os espinhos e ela vai crescer sem sufocar. Pode ser que mesmo que seja um terreninho pedregoso, mas aquela raizinha encontrou uma brechinha no meio das pedras e achou terra fértil lá para baixo. Então o que Jesus quer pedir da gente é que a gente não deixe de lançar. Você tem um filho que é difícil, não deixa de convidar, não deixa de falar, não deixa de rezar por ele. Você tem uma família difícil, você tem um vizinho difícil, não deixa de rezar por ele, de pedir a bênção dele. Vai lançando a palavra, né? Coisas boas acontecem. Ontem lá na igreja da comunidade de Santa Maria dos Anjos, nós recebemos 3 coroinhas novinhos na missa de ontem. Sementinha. Hoje aqui na matriz, 8 coroinhas novinhos. Sementinha. Ontem fizemos o casamento da Soraya e do Maurício. Sementinha. Que começou com a sementinha do Luiz Gabriel. Sementinha sendo lançada, né, Luiz? Luiz veio para a catequese, veio para a coroinha, trouxe a família toda, é sementinha. Os coroinhas vêm, vão aprendendo a palavrinha. Às vezes eles chegam em casa e vão lançar sementinha para o papai e para a mamãe. Então, filhos, é isso. Nós vamos sair dessa porta hoje sabendo disso, sabendo que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que Deus tem para nos dar, sabendo que mesmo que nós semeadores, incautos, incapazes, indignos, mas no momento que a gente tiver a oportunidade de lançar a semente, vamos lançar, mesmo que nós suspeitemos do terreno onde nós estamos lançando, vamos lançar mesmo assim, porque nós lançamos a semente. Vamos deixar um milagre de produzir frutos com Jesus, né? Tem um pensador que diz assim, a gente lança a semente na terra e depois a gente vai embora, a gente não vê, o milagre vai acontecendo, as raizezinhas vão crescendo, a gente não está vendo, ela começa a sair da terra, nós não estamos vendo, esse milagre a gente não entende e vai acontecendo. Agora a nossa parte temos que fazer, lançar a semente. E a outra grande responsabilidade é perguntarmos: que terreno sou eu para a palavra de Deus? E pedirmos que Deus faça do nosso coração terra fértil e não terra seca, terra fértil. Terra fértil
para a palavra de Deus dar frutos, e fruto que permaneça. Amém, filhos queridos? Amém. Olha que amém bonito, bonito, assim mesmo, forte, vibrante.